Oi pessoal, estamos juntos e vamos, para mais um vídeo, para mais uma postagem e queremos falar hoje sobre o veneno na vida. Você sabe que há pessoas que elas deveriam carregar a vida é uma vida que pode ser compartilhada com as outras pessoas, mas infelizmente alguns carregam veneno. Quero lembrar que Efésios capítulo 6, versículo 12 diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Então não queremos aqui escrevermos algo ou falarmos algo que venha levar uma pessoa a guerrear contra outra ou passar a observar com um mau olhar quem quer que seja, mas queremos apenas trazer uma palavra de despertamento para uma questão de vigilância, de nos guardarmos para o bem viver, para nos relacionarmos bem com as pessoas à nossa volta. Para reger a nossa vida com sabedoria, costumamos extrair verdades da fauna, da flora, da natureza de um modo geral à nossa volta e trazer verdades morais, espirituais. E a Bíblia Sagrada, ela não se furta a essa prática de extrairmos verdades, conceitos que venham a trazer o bem-estar para as nossas vidas. Haja visto o que está escrito nos textos da Bíblia Sagrada, por exemplo, a respeito dos mocós, ou coelhos que fazem suas casas na rocha, e isso por uma questão de sabedoria, de prudência, tal como a formiga, por exemplo, que elas ajuntam no verão para comer no inverno. E a águia, por exemplo, no discipulado dos seus filhotes, o gafanhoto que marcha não tendo um capitão, e vemos essas verdades que podem ser aplicadas no nosso dia a dia. Esses, claro, são aspectos positivos que devem ser observados e praticados. Inclusive, até uma exortação bíblica a respeito, falando contra o preguiçoso, que é Provérbios 6,6, que diz: ó preguiçoso, vai ter com as formigas. Nós escolhemos, claro que podemos olhar vários animais e escolhermos pontos positivos que trazem verdades que devem ser observadas para a nossa prática diária, como disse, está nas Escrituras Sagradas e está também à nossa volta na natureza. Nós escolhemos um outro animal dentre tantos animais que conhecemos, escolhemos a serpente, não para observarmos o seu lado positivo, por exemplo. A Bíblia diz que nós devemos ser prudentes como a serpente, e mansos como a pomba. Esse aí é um aspecto positivo. Queremos falar do aspecto negativo para o qual devemos atentar para vivermos uma vida de vigilância. E assim, quando você descobre que na floresta dessa vida existem árvores frutíferas, existem árvores boas para você estar debaixo da sua sombra, existem coisas boas na nossa vida, mas na floresta dessa vida, a linguagem simbólica que estamos usando, existem também serpentes, existem cobras. E é aí que nós precisamos viver aquela vida atenta, vigilante, tal como Jesus, por exemplo, que um dia o Pedro deixou o veneno da serpente atacar sua vida, e Jesus teve que repreendê-lo, dizendo: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. O Pedro não vigiou e o adversário das nossas almas jogou ali o seu veneno, e Pedro acabou lançando ele sobre Jesus, e Jesus se defendeu repreendendo aquele espírito maligno. É disso que nós estamos falando, desse tipo de comportamento. Mas queremos trazer isso para você que deve se defender desse tipo de pessoas infectadas, você se guardar, até para o bem delas e para o seu bem também. Em primeiro lugar, o aspecto negativo que nós queremos observar aqui é o fato da serpente ela gerar veneno. Há pessoas que elas, por causa da sua vida, das amarguras da vida, por causa dos problemas que já viveram no passado, traumáticos ou coisa assim, enfim, as perdas que tiveram, os sofrimentos que quase todos têm uma história triste para contar, mas há aquelas que, ao invés de pegarem essas histórias tristes, esses traumas, essas perdas, e transformarem isso em coisas boas para o seu próximo, elas transformam isso em veneno. O homem que foi maltratado na infância judia dos filhos.
A mulher que foi traída pelo marido agora, né, anda com um, com o outro e não confia em homem nenhum. Por quê? Isso eu faço porque todo homem é igual, ou o cara faz a mesma coisa, o homem, e diz eu faço isso porque toda mulher é igual. Enfim, o que queremos dizer é que essas pessoas geram veneno dentro de si, como o garoto de rua que foi criado na rua e nunca confiou em ninguém. Eu conheço homens hoje no ministério que não confiam nos seus obreiros porque um dia viveram como garotos da rua e não confiavam em ninguém. Vieram para a igreja, ao invés de jogar esse veneno fora, carregam isso para o ministério e desconfiam de todos. Tem pessoas que elas carregam veneno, o adversário das nossas almas, que é o diabo, joga esse veneno através de palavras de outras pessoas problemáticas. Elas juntam isso, vão acumulando palavras más, vão acumulando maus conselhos e depois passam a jogar isso nas outras pessoas à sua volta. Ou seja, elas vão acumulando veneno, tal como a serpente que come ratos, que come coisas né, venenosas, por assim dizer, né, o sapo, por exemplo, para poder aumentar o seu grau de veneno. Há pessoas que gostam de escutarem coisas ruins, de ouvirem fofocas e de ouvirem outros seres que têm veneno para poder acumular bastante, para depois jogar sobre os outros. Tal como o fofoqueiro que é, né, perigoso porque ele gera veneno. Ou seja, já passando para o segundo item, está aí, né, o caso do fofoqueiro. O fofoqueiro é aquele que gera veneno na boca. Porque o fofoqueiro, ele fere simplesmente por suposições, ele não tem prova de nada. A marca do fofoqueiro é, não diga que eu te contei. E também tem um hábito de dizer, quem me contou não mente. Na verdade, quem falou nunca vai aparecer, né? Nunca vai aparecer, porque a gente sabe que isso aí, aonde que isso nasce? Nasce no adversário das nossas almas, que suspeita um mal e o fofoqueiro pega e vai aumentando isso, levando isso para todos que estão à sua volta. Mas o que eu quero dizer sobre a questão de suspeitar de todos, que é o caso de alguém infectado com esse veneno da serpente, é porque a mesma, ou seja, esse animal, fere as pessoas, geralmente ela caça, ela ataca para se alimentar, com exceção aí de cobras grandes como sucuri, enfim. Mas, na maioria das vezes as cobras venenosas, elas atacam por suspeita. Você passa por elas, esbarra nelas, você não está atacando, mas ela te ataca. Isso pode ser letal. Pessoas que carregam veneno na boca, elas estão prontas a te abocanhar, elas estão prontas a te picar. São um tipo de pessoas armadas, elas já conversam com você e antes que você diga qualquer coisa, elas já vão jogando veneno sobre você, elas já vão te julgando, elas ficam o tempo todo como a serpente, espreitando, esperando a primeira vítima para jogar o seu veneno. São pessoas que, infelizmente, além de gerar, carregam veneno na boca e você mal fala uma coisa, elas jogam 3, 4 sobre você e elas... qualquer coisa que você fala, ela considera que você a está julgando, que você a está oprimindo, você fala A, ela entende B. Isso é característico de uma pessoa que se parece com a serpente aí nessa questão do aspecto negativo desse animal. Carrega veneno na boca. São falsas, porque elas mostram uma fragilidade que não possui. Você já viu aquela pessoa que diz eu sou a mais humilde daqui? Ou o mais humilde? Pisa no calo dele para você ver com quem que você está lidando. É o mesmo que pisar numa cobra, vai te picar. Não se engane com essas pessoas que querem apresentar humildade, sendo que elas não possuem. Quem é humilde não fala. Quem é humilde, ele age. Tá? Ele age com humildade, ele não precisa chegar se apresentando. Toda pessoa que quer se apresentar, escreva isso. Toda pessoa que quer apresentar alguma coisa de boa qualidade, você pode ter certeza que isso aí é uma camuflagem. Ela é exatamente o inverso, então cuidado com a serpente. Ou seja, elas mostram fragilidade. A serpente, se você olhar, ela é frágil, até o modo dela se deslocar é uma coisa tremenda, né? Uma fragilidade. Agora, ela pode te matar com uma única gota de veneno, como é o caso da mamba negra. Então, uns têm mais veneno, outros têm menos. Para a gente se dar bem com essas pessoas, a gente tem que tomar o cuidado e manter certa distância, né? A gente deve evitar
de ter aquele contato muito íntimo sem vigiarmos, tá? Essa é a necessidade, porque pode ser letal relacionamentos na internet. Você conhece cobras que se apresentam tão sutis, tão belas, tão frágeis, seja homem, seja mulher, e você fica ali, arreia os 4 pneus por causa dessa pessoa. Seja você jovem, seja você que já saiu de um relacionamento e vai entrar o outro, você tem que tomar cuidado. Você não sabe quem está lá do outro lado. De repente, quem está do outro lado está enrolado, né? Prontinho para te dar o bote. E você vai nessa onda de criançona, não vigia, não presta atenção. Falsos líderes, por exemplo, que se apresentam suave, deslizando como santos, e de repente estão, quando abrem a boca, é só veneno. Então, tome cuidado com o veneno na vida. Quer viver bem? Então, seja vigilante. Então, falamos anteriormente que a nossa luta é sempre contra o veneno da serpente na vida das pessoas. Não é contra as pessoas. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, contra os seres humanos, mas contra esse veneno. Então a gente tem que estar o tempo todo atento, vigilante, e não para atacar quem quer que seja, mas para nos guardarmos de sermos feridos e, consequentemente, ferirmos os outros. Para as pessoas que sentem que possuem duplicidade, ou seja, 2 caras, e a Bíblia diz que Deus odeia a duplicidade, Tiago faz uma exortação dizendo: ó voz de duplo ânimo, são aquelas pessoas de 2 caras. E por incrível que pareça, eu falo com ar de riso, de ironia, porque existem pessoas que dizem pertencer ao ministério, que ensinam seus parentes, ensinam as pessoas à sua volta a fingirem, a serem falsos. É bom lembrar que Deus não lida com artistas, tá bom? É por isso que eu falo que não existe artista gospel. Apesar de ter muitas pessoas sérias aí carregando esse título, sai dessa, porque não combina. Artista, geralmente, ele finge, ele é uma coisa e ele finge ser outra. Até porque a tradução da palavra é hipócrita ou mascarado. E não vem com essa onda de filosofia, não. Porque quando alguns dizem que todos usamos máscaras, tá? Não entra nessa onda, não. Porque nós possuímos vários rostos de pai, eu já expliquei isso em outro vídeo, e não eram rostos falsos, são verdadeiros. O rosto de pai, o rosto de marido, o rosto de esposa, leis diferentes, né? Você pode ver nos nossos vídeos aí que já explicamos isso. Então não entra nessa onda, nesse engano, tá? Ter ser duplo no seu modo de agir é mostrar uma coisa para as pessoas com má intenção. Você mostra um sorriso e quando a pessoa vira as costas, você está dizendo exatamente o inverso. Há pouco tempo, um certo líder, estávamos conversando e ele elogiou 2 pessoas. Quando aquelas pessoas saíram, ele começou a falar mal delas. Dele ter falado a atitude delas, até que ele não falou uma coisa grave, eu sei que realmente elas fizeram o que ele disse, mas ele não tinha nada. Se você não concorda com uma pessoa, não diga para ela que ela é uma santa se você acha que não é. Porque você está sendo cobra, você está sendo falso. Você está sendo... Se você não vai querer elogiar, então não fale nada, mas não haja como cobra. Não faça um elogio, né? Diga, homem de Deus, não sei o que, servo do Senhor, e quando vira as costas, esse cara não vale nada. Então, eu acho que quem não vale nada é quem falou, porque, ou então são iguais, porque a Bíblia só lida com verdade, a verdade. Nada desse negócio de falsidade, porque isso é veneno, tá bom? É por isso que na Bíblia diz que, a Bíblia Sagrada diz que nós devemos, o nosso falar deve ser sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. É aquela pessoa que você marca com ele e fala assim, eu vou ver. Vão ver? Ou você fala sim ou você fala não. Entendeu? Fala assim, eu vou e... Aí se houver algum problema, já está dizendo que ficou em cima do muro. Diz assim, vou ou não vou. Sim ou não. Nada. O que passa disso, é a Bíblia quem diz, é de procedência maligna. Agora, se você... sente que está envenenado, baseado aí nessas características da serpente, lembre-se de uma coisa. João diz, se andarmos na luz, como ele na luz está, ou seja, Cristo, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, se você tiver veneno na veia, se arrependa. E você que lida com cobras, então seja vigilante, mantenha a distância para não ser picado, tá? E aí você terá vida e vida em abundância. Até lá.